Ok, boa tarde, senhoras e senhores RPGistas do Brasil e, por que não dizer, do planeta Terra. Voltamos, né? Estamos aqui de novo, mais uma vez, agora em 2022, para tratarmos aqui dentro da Gen Con. Olha só, o grande universo do RPG em nível mundial. E aqui estamos novamente. Eu, Raoni Maciel, e o querido professor Arthur Barbosa de Oliveira. Estamos aqui para mais uma vez tratar da temática do RPG que tanto nos une, mesmo em toda a distância que nos afasta. Sim, hoje, sábado, 2 da tarde. Obrigado por estarem conosco nessa tarde maravilhosa, ensolarada. E nós estamos aqui com a palestra Neófitos, os RPGistas impactados pelo jogo. Sua produção, consumo e identidade no interior. Como já disse, me chamo Raoni Maciel, sou professor da Rede Pública Estadual do Estado do Ceará, da área de Humanidades, e sou especialista em metodologias ativas. É um prazer estar com vocês. Passa a bola para o meu querido professor Arthur. Por favor, Arthur. Salve, salve, pessoal do Brasil e como o professor Raoni, né, do mundo também, né? Sou o Arthur Barbosa, falo aqui de Palmas, Tocantins, né? Uma cidade que fica no ponto geodésico aqui do Brasil, né? É conhecido como ser... Tem vários corações dos países, mas aqui geograficamente, né, é o ponto mais central. E essa nossa fala, ela indica muito isso, né? Ela indica muito essa visão do RPG, né? Esse fenômeno acontecendo em diversos lugares do Brasil e do mundo e, né, como isso acontece em alguns lugares e como a gente enxerga que acontece e que nos afeta como seres sociais, né, dentro dos interiores do Brasil e, né, depois mundo afora. Perfeito, professor Arthur. É importantíssimo, né? O senhor já referenciar no começo essa questão geográfica, né? Porque a gente já vem nesse trabalho, nessa discussão aberta, transparente, sempre convocando os RPGistas, os estudiosos do nosso país, né? Para trocarmos essa ideia, entendermos melhor os aspectos que nos unem, porque a nossa grande preocupação é também no aspecto educacional. E claro, como a gente sempre diz, essa discussão ela não é de hoje. Ela já vem, pelo menos no Brasil, desde os anos 90. Mas a gente vai trazendo elementos novos para serem discutidos, porque a sociedade passa por transformações à medida que o tempo passa. Então, para esse momento de hoje, pegando essa fala do professor Arthur e colocando em evidência a distância geográfica, hoje é o que nos encabeça aqui a palavra. E eu já começaria, professor Arthur, pensando o seguinte: nas outras falas que a gente já teve a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Não só aqui na nossa Gencom em 2022, mas nos eventos também nacionais pelo Brasil, a gente já vem colocando essa problemática da alfabetização do público RPGista, a gente vem colocando a problemática do letramento do público RPGista e, claro, né, evidenciando o papel também que existe dessa camada da sociedade, de um público RPGista, que ela também, às vezes, pode ser, ela pode não estar incluída economicamente dentro da perspectiva que a gente traz dessa discussão de hoje. E por que levanto isso? Porque acredito que, como todos já sabem, a discussão é muito longa a respeito disso. Em primeiro lugar, e não vou ficar me alongando nesse ponto, que é a questão do letramento, da alfabetização, que é uma problemática que a gente já vem trabalhando há muito tempo, mas dessa vez perceber que esse distanciamento geográfico, né, no meu caso, por exemplo, falando da região aqui do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, né, que em primeiríssimo lugar já fica à margem, digamos assim, do grande eixo, né, geográfico, que diria aí o nosso geógrafo brasileiro Milton Santos, já é à margem do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, nós já estamos aqui, eu, em Fortaleza, no Ceará, e o professor Arthur, que vai dizer de onde está a sua região, você vai perceber que já há um distanciamento e nós já estamos à margem de um fenômeno cultural hibridizado e globalizado, que é o RPG.
E quando a gente fala sobre o RPG, não é pelo simples achismo, ou não é embasado em opiniões meramente, mas sim num amplo e aprofundado estudo a respeito desse fenômeno, que o professor Arthur já encabeça isso há muitos anos, e que eu também agora nessas novas paragens. Mas, por exemplo, existe um ponto que é discutido e convém lembrar, que é o lance da possibilidade do escapismo gerado pelo próprio RPG. E por que trago isso? Porque, como nós já sabemos, o RPG, como uma ferramenta utilizada dentro do nosso setor educacional, ela vai unificar duas possibilidades que, na minha percepção, professor Arthur, elas são super relevantes. A primeira, a possibilidade da fuga de uma realidade de um aluno periférico, por exemplo, da sua relação com a dificuldade da sua própria vida. Por que não dizer dos problemas que envolvem uma criminalidade? Por que não dizer dos problemas da falta de acesso econômico, que às vezes ele mesmo ou seus pais não detêm condições? Porque até para se comprar um produto cultural no Brasil, e aí sem medo de errar, já diria que o nosso elemento hoje, o nosso objeto, que é o RPG, sim, sem dúvida, é um artefato cultural dentro da nossa atmosfera do que é a cultura brasileira. E como ele às vezes pode fazer um papel de distinguir públicos. De que maneira? Ora, existe um público com acesso facilitado e um outro com acesso menos facilitado. Então, veja bem, a primeira deixa já, professor Arthur, que eu já passo a palavra para o senhor, o escapismo que o RPG pode gerar é justamente pela extrair por um minuto essa figura que vive nessa sociedade, conturbada como é a sociedade brasileira, de jovens que cada vez mais não apresentam interesse por algumas coisas que envolvem a leitura, por exemplo. Estamos cada vez mais voltados para a tecnologia e a gente esquece um pouco do escapismo e da abstração que o produto do RPG traz para a gente. Então, professor Arthur, é nessa pegada que eu gostaria já de passar essa batata quente para o senhor, para a gente conversar um pouquinho. Isso. E é muito interessante quando a gente fala desse tema de escapismo e pensa nisso dentro do perfil de narrativas que acontecem do RPG convencional, né? Ou de narrativas, né, que acontecem no RPG em sala de aula, né? Então, dentro da sala de aula, esse fenômeno que acontece no RPG de uma imersão, ela vem guiada geralmente por um conteúdo, né, por uma habilidade, competência, tal. Isso é muito interessante e, né, é um cenário assim, como eu poderia dizer, dos sonhos, né, um cenário dos sonhos em que você pode fazer uma aula narrativa e os alunos vão interagir, tal, tal, tal. Mas quando a gente fala e por isso que colocamos o nome dessa palestra como Neófitos, sim, é uma referência primordial ao Vampiro à Máscara, né? E por que eu falo que é uma referência primordial? Para quem já joga Vampiro há muito tempo, sabe que Neófito pode ser o novato, normal, mas ele geralmente, no universo do Vampiro à Máscara, é usado como pejorativo. Você é apenas um neófito, você não sabe de nada, você não tem contato com nada. Então, como que o RPG se desdobra na vida das pessoas e como elas entram em contato com outras realidades através da narrativa da RPG e como isso é possível, né? Por exemplo, você pega os livros de storyteller mesmo e chega naquela sessão em que tem as referências, né, básicas que as pessoas que projetaram esse jogo imbuíram o jogo dessas imagens naturalmente. Então você pega o livro do Vampiro, tem lá quadrinhos da parte mais obscura, filmes, Matrix é citado, né? E isso é muito interessante, porque, como você disse, nós estamos dentro de uma sociedade em que a mídia ela é atravessada por ditames do mundo inteiro, né? Primordialmente, né, ditames oriundos do próprio Estados Unidos que falamos. Quando eu falo ditames, é assim, existem reflexos dentro da nossa mídia que são oriundos dessas localidades. Então, ora,
Por que que na nossa mídia brasileira nós temos aqui um grande contato com a mídia norte-americana, né? Efeito da globalização e de como se posta hoje. Mas veja só que interessante. Eu já dei aula aqui, né, no interior do Tocantins também, né, em Paraíso. Não é tão interior, mas não é a capital. Há essa drástica diferença entre uma cidade que é a capital e que tem as pessoas que às vezes vêm de outros lugares, os pais trabalham na capital e tudo mais, e as cidades do interior, e que cotidianamente são as pessoas tocantinenses mesmo que moram lá, e pessoas do antigo Goiás. E aí você traz essas referências atravessadas da mídia mundial globalizada para um aluno no interior do Tocantins, que eu costumo falar para ele, gente, vocês estão no interior do Brasil, porque o Tocantins é periférico em relação ao eixo sudestino, e o interior do Tocantins é margem do centro, né? Então, coisas que são promovidas aqui na capital, muitas vezes não são conhecidas no interior. A minha experiência não é só com educação, também eu trabalho na área de entretenimento, turismo, e dentro dessa área também é perceptível como as pessoas dessas regiões trabalham com esses tipos de culturas diferentes atravessadas pelo eixo globalizante. Então isso é muito doido. Eu trabalho num bar que é da cultura do rock, né? Então nas noites também estou aí em Palmas promovendo aí cultura através de coquetelaria e tudo mais. E é impressionante o número de pessoas que não conhecem o negócio apenas por ser nichado. Todos os demais nichos, bares e restaurantes da cidade, que são apenas bares e restaurantes, não tem necessariamente um nicho tão específico, são mais conhecidos. Agora, quando você deixa um nicho especializado dentro da sociedade, você vê o quão nichado isso é. E isso, para nós, é um fenômeno muito interessante de perceber, porque tem efeitos a nível cognitivo das pessoas. Ora, se eu estou numa cena em que está uma tensão geral e há sempre por exemplo, lá no Vampiro à Máscara tem o pessoal lá Sombra, que mexe com as sombras e tudo mais. Nós temos hoje na cultura global, não só vindo dos Estados Unidos, mas vou dar um exemplo aí de cultura oriental, né? Lá no Naruto nós temos o Shikamaru, que usa o poder das sombras. Ora, isso é muito interessante, muito legal, mas é mais visível e mais fácil de ter o contato uma pessoa que já tem essas imagens na mente do que você explicar para uma pessoa que é neófita. Então, como essa pessoa joga RPG? Quando eu pego um grupo de pessoas que são novatos na RPG, qual é o tipo de aventura que é possível passar para elas? Nossa, é muito legal mitologia grega, mas aí como é que você vai levar a mitologia grega para um pessoal que não conhece nem a própria mitologia, às vezes não tem o contato com a parte nem oral, nem literária mais das mitologias e folclores e está apenas exposto a essa mídia convencional, tradicional. É o desenho de manhã no canal do desenho, é o vídeo do YouTube, é o bebê que já nasce assistindo e consumindo coisas, só que não são coisas oriundas da própria cultura. Né? Não é um menino assistindo um colecionador de saci e falando... Quando eu falo dessa parte da infância, a infância brasileira dos anos 90 pré-internet é consideravelmente diferente da infância brasileira hoje, permeada pela internet. Porque antes seria comum uma criança ter acesso a, por exemplo, Monteiro Lobato, aprender sobre um saci que é pego numa peneira de cruzeta e preso numa garrafa. Esses contos e lendas fazem parte da nossa cultura já há muito tempo e são ícones que, no meio dessa, né, vamos falar aqui até em nomes para ficar mais claro, em meio a lançamentos de Doutor Estranho, Thor e todo o universo da Marvel, muitas vezes essas histórias são afogadas por esse mar de conteúdo que existe, né? E essa supressão é o que a gente fala. Novamente, voltando ao ponto. Como eu narro RPG para pessoas que não têm esse capital cultural. E não colocando como negativo, colocando como não pertencente.
Ora, se ele não participa, por que que eu vou oferecer para ele? Lógico, tem toda a questão da novidade, é legal e etc, muito bom. Mas e se dentro das nossas narrativas, a gente pudesse incluir algo mais próximo do que ele produz na sua localidade, vai gradativamente trabalhando essa imersão. O novo, né, o novo que vem de outros lugares é sempre legal, mas hoje ainda há uma baixa absorção, né? A gente que já é do meio, a gente consegue ver lá, tem o Kalimba, RPG, tem esses nomes super fantástico, mas o que a gente tem de D&D, sistema D20, etc., ou mais ao público do pessoal dos Estados Unidos, quando uma pessoa fala, eu vou jogar RPG, ela geralmente está indo jogar D&D, né? Isso é tão forte que na série está exposto, para nós do Brasil está claro e todo mundo já sabe. Então, para muitas pessoas, RPG é sinônimo de D&D, que é sinônimo de D20. Mas isso mostra quão massiva é essa cultura de, por exemplo, às vezes o D20 vai apagar a existência de outros dados e de outros sistemas de manipulação de variáveis para o jogo. Por quê? Porque para um esmagador número de pessoas, o D20 está ali como o foco de um dado legal de ser utilizado, que o sistema D20 já tem uma amplitude dentro do mundo dos jogos. E outros jogos que têm outras mecânicas de jogo acabam sendo, por exemplo, aqui no Brasil tem aquele negócio, né? O sistema D20, o sistema do Storyteller, o sistema D10, o sistema do GURPS, e o pessoal falando, GURPS, muitas regras, etc. Todas essas questões, elas vêm na mídia, só que os jogos novos, que são sobre até cultura antiga, né? Cultura africana, cultura brasileira, folclórica, eles são até designados em alguns lugares como jogos indie, né? Aqueles jogos, o lado B dos jogos. Tem um lado aqui que lança o tradicional, o canônico, e tem um lado B que aí lança os pequenos, né? E nós estamos aqui justamente para refletir, né, sobre como se dá essa situação, né? A gente estava falando de escapismo e como as pessoas escapam da realidade. Com que imagens, com que veículos? Um exemplo muito interessante é aquele livro História Sem Fim. Por quê? É uma história dentro de um livro sobre um menino que está lendo um livro que não tem fim. Ele entra no livro e a história do livro entra na vida dele. O RPG é mais ou menos isso. Lógico, com as dadas, né, não intromissões, o RPG não vai sair de dentro do livro para entrar na sua vida, mas falando de cognição, essas imagens, histórias e tudo mais passam a ser histórias que estão aí na sua mente, cujo você participou. Então, hoje eu consigo lembrar de várias histórias que eu já joguei, e algumas dessas geram histórias para a vida toda, que hora ou outra você se vê lembrando, tal qual você se lembra de uma história de mitologia, você lembra de uma história legal de RPG. E muitas vezes isso se cruza, a depender do sistema que você joga. Se você jogar o Sai, um RPG, por exemplo, ou qualquer outro RPG com divindades, você vai acabar esbarrando sempre nessa questão os limites da narração fictícia da religiosidade de fato, né? Por isso que eu fiz um artigo já sobre a Ordem de Hermes e a cultura hermética dentro do jogo, lá do Mago Ascensão, e a cultura hermética, né, de fato religiosa, esotérica hoje. Então é muito interessante, né? E voltando novamente ao ponto, como nós, RPGistas, criamos dentro da narrativa as imagens, tendo como base esses locais geograficamente posicionados. Nós trazemos coisas que são de um passado próximo, que, por conta de existir essa situação do tempo real e tempo de internet, o Raoni está aí, sabe muito bem que na internet tem uma quantidade de conteúdo tão grande que parece até que o tempo passa mais rápido. 3 meses dentro da internet é uma eternidade em relação ao mundo externo. E se a gente coloca isso na perspectiva do RPG, as informações que nós trazemos para um filme dos anos 2000, para uma criança que nasceu nos anos 2000, é um filme que é tão antigo que ela não tinha nem nascido.
como é que você vai trazer essa referência? Ai, não, e o cara ele vai lá e usa um poder que ele parece que está se movendo como se fosse o Matrix, que você atira e as balas ele desvia de todas e cria uma imagem meio turva. A criança de hoje, às vezes, nem tem essa imagem. Ela até teria se você utilizasse a referência correta. Então, tanto está para nós tentar, como que eu posso dizer? Nos aproximar do presente, em que, quando eu falo de crianças, é porque o RPG é um jogo predominantemente para um público mais jovem, e eu sempre penso que a gente vai acabar sempre narrando para pessoas mais jovens que a gente. Assim, para mim, isso está muito claro. Eu não pego uma mesa que aí tem uns caras cinquentão lá, vamos jogar RPG. Não é essa a realidade. Né? Então, vamos seguir, né, para as nossas nossos próximos pensamentos, que aí vai ficando mais clara essa discussão para nós. Mas é tudo muito interessante, né? E aí eu falei aqui para o professor Raoni, né, quanto ao capital cultural, né? O que diverge na experiência do RPG nos diversos lugares no Brasil, no que se refere à cultura municipal, estadual, nacional e global, que era disso que eu estava falando agora, né? No que diverge, se você puder contribuir, professor, o que você vê quando você narra um RPG, geralmente para pessoas mais jovens, né? E como isso afeta a sua narrativa? Como é que você percebe isso? Professor Arthur, é interessante porque na sua fala agora eu me vi um pouco na retrospectiva, que é o trabalho natural do historiador, né? Quando ele investiga o documento, quando ele vai a campo muitas vezes, e ele se depara com informações que traduzem muito bem a mentalidade de um período, né? E aí, inclusive, também em trabalhos de artigo recente, mencionei isso. Mas eu me lembro da fala do diretor e produtor do filme No Coração dos Deuses, do ano de 99, né? Pouca gente talvez lembre, né, principalmente os mais novos, mas o Geraldo Moraes, ele mencionou que no trabalho dele, né, como diretor do filme, ele introduziu muitos elementos do RPG, né? E olhe que ele já se utiliza de uma ferramenta que é absolutamente hibridizada, que é o cinema, né? E aí, claro, no âmbito da educação, lembrar os nossos colegas educadores que sim, né, é obrigatório, a lei traz essa prerrogativa de colocarmos filmes aí pelo menos uma vez por mês ao nosso alunado, né? Então, por que não colocar aí os nossos filmes nacionais e intercalar também com a possibilidade de discussões de RPG em sala de aula? Mas por quê, né? Já que existe uma disparidade de capital cultural, já que existe os níveis municipais, estaduais e regionais, eu me vejo pensando, por que há uma insistência de quem é educador de tentar utilizar o RPG como ferramenta, né? Em primeiro lugar, lembramos, né? Vamos lembrar aqui que o RPG por si só, ele não é a solução para nada, né? Ele tem que ser muito bem trabalhado à medida que a gente reconhece alguns problemas de fato no Brasil. E por que é bom mencionar isso? Para não parecer que nós somos aqueles que queremos apenas espalhar a palavra do RPG, né, como arautos da boa-fé, e sem perceber os problemas existentes. E pesquisas recentes, professor Arthur, pesquisas do ano de 2019 para o ano de 2021 apontam categoricamente a redução do nível de leitura do público jovem brasileiro, justamente na faixa de qual nós mais precisamos que o RPG seja introduzido como ferramenta cognitiva. Os mais variados trabalhos, artigos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, apontam que o RPG é uma ferramenta que pode catapultar possibilidades e potencialidades como poucas existem por aí. Até pelo fato de fazer aí a extração, né? Ou seja, fazer o escapismo justamente nas próprias aulas daquele professor, que pode incrementar com coisas adicionais. E aí, fazendo investigações, já nos anos 90, professor Arthur, na famosa e extinta revista Manchete, para os meus trabalhos, né, em relação ao RPG, esse discurso de uma cultura globalizada, né, de um capital cultural intenso para quem lê, ele continua desde os anos 90
até os nossos trabalhos mais recentes. Certa vez, em discussão com colegas de um coletivo, né, do Rio de Janeiro, discutindo sobre RPG e periferia, a gente se depara com a seguinte possibilidade, né? Olha, até mesmo esses nossos livros de RPG considerados como indies, né, que não exigem a utilização da miniatura, que não exigem um mapa, que não exigem um livro para cada, ou o livro é de uma menor qualidade gráfica para melhorar o preço, ainda assim eles têm a sua dificuldade da cognição do aluno alcançado. E por que essa insistência? Porque nós sabemos, e a luta é exatamente que é movida pela essa disparidade, e a gente tem que atentar. Nós temos um privilégio de sermos alfabetizados e letrados, não esqueçamos, porque há diferença, a gente às vezes trata como sinônimo e não percebe essas diferenças entre si. E o RPGista, por natureza, é uma figura que tem esse potencial de espalhar essa boa nova do jogo, mas, ao mesmo tempo, despertar na cabeça de um alunado periférico, seja do Tocantins, ou seja aqui da cidade de Fortaleza, esse uso. E aí, professor Arthur, lembrando, o uso ou a possibilidade de usá-lo, despido do que eu vejo muitas vezes do nosso próprio público RPGista, despido da ideia de que estamos chegando para trazer, né, uma redenção quase que catártica espiritual de um aluno. Não é bem assim. Por isso que, às vezes, as pessoas até me perguntaram certa vez por que os RPGs nacionais ficam travados nas estantes. Porque é isso que o professor Arthur colocou há poucos instantes. Pensou em RPG, pensou em determinadas marcas. Só que aí a lógica, a gente tem que inverter essa lógica, e aí me perdoe a expressão, mas essa lógica americanizada e europeizada, para uma lógica latino-americana de interpretar seus próprios problemas regionais. E é aí onde eu acredito, professor Arthur, que nos últimos tempos, né, e aí eu sempre trazendo esse olhar um pouco mais polemizado, que eu acho que é da minha verve já, mas eu consigo visualizar alguns probleminhas acontecendo. Algumas pessoas em nível nacional, alguns grupos já consagrados, né, inclusive têm feito um trabalho de divulgação do RPG em ambientes de periferia. Só que aí vem uma parte que o historiador jamais deixa passar, que é a possibilidade de romantização de onde você está colocando o RPG, como forma ali de você... quase... Imagina a seguinte ideia, né? Imagina o seguinte aspecto. Uma figura de homens brancos chegando numa região de praia na América Latina e colocando a cruz e um livro nessa cruz lá, balançando as folhinhas dele, que seria um livro de RPG. E a galera quer fazer isso na periferia. Então, eu vejo, às vezes, também, professor Arthur, talvez seja um problema que desloque um pouco do assunto, mas eu percebo isso como uma forma de querer colonizar as nossas áreas periféricas, afastando a convivência, veja bem, afastando a convivência de jogadores en passant de um evento, ou jogadores mais pobres que entram em determinados eventos, para deixá-los afastados da convivência com os outros elementos, os outros indivíduos da sociedade. Deixa eu traduzir isso melhor, para ficar mais claro. Tem gente que quer isolar a favela de uma comunidade dentro de um centro de eventos numa área nobre. Como assim, cara? Ora, criando, inclusive também, encontros individualizados, cada um no seu quadrado. Quando, na verdade, o RPGista deve ser o primeiro a bradar e lembrar de um dos aspectos mais importantes, que é o cooperativismo, que é o sentimento de coletividade e o sentimento do calor abrasador do contato tete a tete. Porque, repito, como já disse antes, nessa nossa nova experiência muito virtualizada, nós perdemos a capacidade de irmanar, né? De estarmos irmanados e alteração, inclusive, de transformação social de uma sociedade. Então, me preocupo, e aí, Arthur, fechando essa parte, eu trouxe para a gente esse lado do romantização dos eventos e negócios em área de favela. Então, você
você desapropria um ambiente que pode ser, digamos assim, dominado pelos dois grupos, pelos públicos periféricos e os públicos mais abastados, para acabar com esse lance de distinção, porque o próprio objeto, o artefato do RPG já faz isso naturalmente. Então, não me venham querer isolar um evento num centro de eventos com ar-condicionado, com piso de mármore, e querer isolar os eventos de periferia em áreas que não tem sequer um banheiro para aquela pessoa utilizar. Então, professor Arthur, trago essa hipótese para a gente também, para bagunçar um pouco aí do meio de campo. Certo. E é muito interessante isso que você colocou, professor, porque remonta a forma como são produzidos os eventos no Brasil, né? Além da gente ter essa perspectiva de que você vai num evento centralizado no centro de São Paulo, né? Tem gente que pega avião, ônibus e etc. para ir no evento, chegar lá, igual tem os nomes, né? Eventos de não só de RPG, mas de cultura nerd no geral, eventos de internet, né? De tecnologia, aqui no Brasil eles têm forte aderência, mas existe grande diferença entre um evento feito numa cidade metropolitana, em lugares onde já há um preparo e já há um eixo de consumo, do que fazer um evento, como você disse, num local em que não tem o menor preparo, né? E às vezes não tem nenhum um respeito com o público, né? Mas isso às vezes não é nem culpa do evento em si, né? Hoje a gente tem várias empresas que fazem evento e tal, mas até uma das vezes que nós falamos, eu citei que no Brasil, principalmente no interior do Brasil, né, onde os recursos para fazer algo cultural não está na mão das empresas, por assim dizer, porque tem empresa que promove evento e tal, mas geralmente é o eixo tradicional dos eventos. Exemplo, aqui em Palmas, Tocantins, né, já de uns tempos para cá, tem sido a capital da fé. Então, naturalmente, a cidade promove, além de outras coisas, de praia e tal, a capital da fé. E esse é o evento por qual aqui é conhecido. Só que não há evento no eixo municipal, nem utilização do espaço cultural, né, que aqui tem esses nomes, né? Então, nem utilização do espaço cultural, que é um centralizador, para direcionamento para essas culturas jovens. Ou seja, se você for pensar no RPG aqui em Palmas do Tocantins, parte-se de um ambiente muito mais do âmbito privado. E quando a gente fala do âmbito privado, é o âmbito necessariamente com fins lucrativos. Ora, se tem fins lucrativos, quem não tem o poder aquisitivo não acessa, não entra no evento, não veste a camisa, não come a comida, porque o custo financeiro também é uma das coisas que impossibilita as pessoas, né? E, por exemplo, viajar no nosso país é muito caro, né? Nosso país é um país continental. Hoje, nós temos aí a gasolina, produto do petróleo, que, né, teve uma alta nos últimos tempos. Então, como uma pessoa se programa para atravessar a geografia do seu próprio país, ou muitas vezes do seu próprio estado, que tem estados também que é tortuoso você ir de um lugar até o outro. Vai viajar no Amazonas, muito difícil, tem viagens de 3 dias, de 2 dias dentro do próprio estado. E tem lugar que você atravessa o estado todo de carro, de avião, super rápido. Então, aqui no Brasil, a gente tem também essa situação. A situação logística, a situação como é que você vai, por exemplo, em evento de cidade metropolitana, já é mais comum ter até acesso a YouTubers, ter acesso à cultura da internet, por assim dizer, que vai até o seu evento. E nos eventos de cidade do interior? Por exemplo, aqui em Palmas Tocantins, recentemente teve um evento que veio a Úrsula Bezerra, né, uma dubladora renomada, tudo mais. Nas cidades que são também cidades eixo, no Tocantins, Araguaína e Gurupi, também costuma ter eventos mais direcionados a esse público. Agora, pensa,
as cidades que não são essas dos eixos conhecidos, ou não tem evento, ou não tem, às vezes, nem público, e se tiver o público, ele não é agraciado, ele é o cara que sai lá do interior de Tocantins, 6 horas de carro lá, ou de qualquer outro veículo, para ir para uma capital numa ocasião, para ir a um evento. Né? Sendo que, mesmo que a gente não goste de passar sempre pela imagem de pessoa, como você disse, né, de arauto da RPG, de promover e etc., acaba que muitos de nós, né, somos precursores aí da arte, da narrativa do RPG, né, e que se em determinado momento a gente tiver condição, às vezes muito de tempo também, né? A gente vai acabar fazendo o que eu disse para você. Quer fazer cultura no interior do Brasil, você tem que fazer mesmo. Você precisa produzir. Então você não, a gente acaba não sendo só professor, é conselheiro, é produtor de evento, é disseminador, é digital influencer, né? E justamente nos locais aonde a gente se encontra, né? Eu aqui no Tocantins sou mais direcionado ainda como estrangeiro nacional, né? Porque a minha fisionomia, forma de falar, até porque eu não sou do Tocantins, né? Eu sou do ABC Paulista, então a minha forma de falar, a minha estrutura, e eu saí de São Paulo com 13 anos, né? Já é muito diferente do que tem aqui. E nesses 13 anos de morada em São Paulo, eu tive fornecido um capital cultural dentro do nicho RPG que é completamente diferente de alguém daqui da região, né? Só pelo fato, né, de estar em um local, né? Comentei com o professor Raoni que numa das minhas viagens, já mais na atualidade, né, eu frequentei um bar e esse bar ele fica no subterrâneo, né, do Teatro Municipal de São Paulo. E para mim foi muito interessante essa visita, não só porque eu trabalho com bares e restaurantes, mas por quê? Porque nesse mesmo momento em que eu estava visitando esse bar, conhecendo parte da história lá, visitando o prédio, eu também estava, né, como uma das pessoas que projetou e orientou o trabalho de centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 na escola que leciono, né? E isso é uma coisa muito interessante que eu falei para meus alunos. Eu falei, ora, num dia eu estava com vocês aqui falando de Semana da Arte, no outro dia, né, porque as viagens de avião são rápidas, no outro dia eu estava no local geográfico, presencialmente, vendo a estrutura, coisa que, assim, eu sou do ABC Paulista, mas essa é uma região que a gente não frequenta, porque eu sou do ABC, São Paulo é uma cidade muito grande, né? E quando eu estive lá, aquela sensação da imersão, de você ter estudado algo mais por fotos, vídeos e outras coisas, estar presencialmente no local, é uma experiência bem diferente. Só que não é todo mundo que pode ter essa experiência. Quem são as pessoas que, dentro de um contexto de produção sobre Semana da Arte Moderna, pôde estar no local onde aconteceu? É uma coisa muito peculiar. Então, morar em algumas localidades acaba sendo um completo diferencial, né? Um completo diferencial. Porque o acesso a determinadas culturas acontece de maneira diferente. E isso, no caso do RPG, enriquece a experiência, né? Não quer dizer que as pessoas do interior não possam ter, eles vão poder sim, mas é aquela questão de acesso. Nós que somos de lugares ou de situações econômicas que é possível consumir algumas partes do mundo artístico, né? Quem tem poder aquisitivo hoje para ir ao cinema, lembrando que a ida ao cinema, né, a acessibilidade ao cinema foi até tema da prova do Enem, né? Como está a acessibilidade a esse universo cinematográfico? Como é que você faz hoje para entender, por exemplo, o universo cinematográfico da Marvel? Isso, se você imagina, se você começa hoje, quantos streamings, quanto cinema, quanto tanto de tempo quanto de capital você precisa ter
para frequentar esses locais da imaginação. Agora, nós já não estamos trabalhando de valoração, né? Não estamos tratando do valor em si, da pertinência, da cultura do herói, nem nada. Estou falando assim, ó, a nível de investimento, tanto de capital, quanto de tempo de exposição. E se você tiver impulsionado a jogar lá o Mutantes e Malfeitores, né? Que é o sistema para heróis, né? E você for fazer algo próximo desse universo do HQ, do herói, o quanto que você vai ter que se dedicar a assistir e frequentar esse tipo de cultura até que a sua mente esteja, tipo assim, cognitivamente vinculado com essa realidade, que você consiga interpretar um herói desses como se fosse de cinema, até porque no RPG o objetivo é esse. E isso se reflete para os outros diversos cenários de RPG. Como é que eu vou jogar um D&D com um cenário steampunk, sendo que não tenho contato com D&D para saber como funciona os elfos, os meios-elfos, os humanos, os anões, os halflings, etc. Não sei. E muito menos tenho contato com o que é o steampunk. Porque isso é um local gráfico da moda, da sociedade tão peculiar, que é um eixo atravessado por cinema, literatura, moda e tudo mais, que para você acessar, voltando ao ponto do nome do nosso artigo, né? Para um neófito acessar isso daí, qual o caminho que a gente vai ter que trilhar para que ele de fato enxergue essa imagem? Ora, eu já mestrei RPG para pessoas surdas, né? Tava eu lá, intérprete de pessoas surdas. E algumas coisas foram, assim, narrar um RPG para pessoas surdas é uma experiência diferente. Por quê? Porque a gente tem que pensar que não necessariamente o personagem vai ser surdo, já começa aí. Lógico, algumas pessoas surdas ao jogar RPG escolhem jogar com um personagem surdo também. Mas isso muda completamente a forma com que a gente pensa na narrativa. Porque, por exemplo, imagine que você é uma pessoa que está jogando numa cidade medieval, acorda de manhã, está fazendo seus afazeres de lavar a casa, fazer pão ou qualquer coisa do gênero. E você, ao longe, escuta uma trombeta real. Ora, você é um personagem ouvinte. Ser ouvinte te fornece um tipo de abordagem de narrativa. Como eu vou narrar para o personagem que é surdo? Ele não ouve trombeta nenhuma. Ele percebe que o carro real está passando pela cidade quando ele vê todo mundo indo para a janela. Todo mundo foi para a janela e ele está lá varrendo o chão. Não ouviu trombeta real, não teve, você não narrou. Ele só percebeu depois. Isso se faz, para nós assim que somos jogadores de RPG, faz muito efeito perceber isso. Porque se, dentro de um contexto de ouvintes e surdos, se há essa diferença grotesca na narração, quando eu falo grotesca, é muito grande. É uma diferença monstruosa da forma que você vai narrar. Se isso acontece aqui, como você vai narrar para pessoas que não têm um capital cultural, ou seja, não têm uma imagem formada? Como você vai usar estereótipos? Você não pode se utilizar de estereótipos, porque você não sabe nem se é um estereótipo para a pessoa. Então, além de regular a linguagem ao nível de alfabetização barra letramento da pessoa, você vai ter que pensar nas imagens e como essas imagens seriam transmissíveis para essa pessoa. Então, se ela é uma pessoa surda, imagina assim, ó, ai não, mas eu acho que é fácil, porque todos os contos de fada e fábulas contam uma situação medievalesca, medievalizada. Beleza. Quantos contos de fada para surdo você conhece? Não conhece. Não é a Cinderela surda, a Branca de Neve surda, ninguém é surdo. Então, isso muda drasticamente a forma da gente pensar o RPG para certas pessoas. E ora, se para surdos e ouvintes a gente faz essa distinção,
por que não fazemos para outras pessoas que não tenham tanta acessibilidade? Por exemplo, dei uma oficina de RPG dentro de um projeto de extensão para crianças no contraturno no interior do Mato Grosso do Sul, né? Interior não, né? Extremo sul do Mato Grosso, que é interior em relação a Campo Grande, né? É, e lá em Dourado eu fiz a seguinte experiência. Eu ia trabalhar com os grupos, trabalhando com um lado conto de fadas, né? Um grupo trabalhando conto de fadas, RPG, narrativa, e o outro trabalhando a história dos heróis, né? Porque a gente, dentro de um trabalho etnográfico, perguntando o que eles conheciam e tudo mais, parte conhecia contos de fadas, fábulas e tal, e parte estava né, dentro já da indústria cinematográfica, já sabia só os heróis, anime, e eu fui tentar me aproveitar de ambas situações. Só que, nesse caso, o que chamou mais atenção foi o grupo dos heróis. Porque no grupo das fábulas, as crianças elas conheciam até bem as histórias que a gente contava. Só que ao chegar na história dos heróis, aí mudou. Por quê? Porque a fábula ela é menos profunda. O conto de fadas ele é menos profundo. No máximo que você vai fazer é recapitular esse conto de fadas até voltar a uma história geralmente com uma moral oriunda de um tempo que a sociedade era um pouco mais violenta, né? Tipo histórias como Barba Azul e outras histórias que, né, são um pouco mais tensas do que as pessoas do que Três Porquinhos, por exemplo, entende? Mas na hora de observar a parte dos heróis, que foi que eu fiquei curioso. Porque quando a gente pedia para a criança remontar a história do herói que ele escolheu, por exemplo, fala, escolhe aí um herói que você gosta, conhece, e aí escreva, né, nessa fichinha que eu te dei, a história dele de origem. Por que, que o Superman é Superman? Por que, que o Hulk é Hulk? Por que o Homem-Aranha é Homem-Aranha? Show de bola! Uma narrativa básica. Você conseguiria montar a história da Branca de Neve? Bom, a Branca de Neve era uma princesa que tinha uma madrasta, aconteceu um problema lá com o rei, a madrasta queria matar ela, ela saiu do castelo, depois encontrou os anões e a madrasta descobriu que ela estava na casa dos anões, levou lá uma maçã, ela quase morreu, mas foi salva pelo príncipe. Legal. Só que e o Bruce Banner para uma criança lá do interior? Aí eles escreviam as histórias e aí eu fui ler as histórias. Impressionantemente, ao contrário das fábulas que as crianças sabiam as coisas, as histórias, a maioria, nenhuma, assim, quase nenhuma, era de fato a história do herói. Era uma plena invenção, ou seja, a criança vê a imagem, ela não vê a narrativa necessariamente, até porque a narrativa ela depende de um nível de alfabetização e letramento que ela não tem. Ela vê o Hulk quebrando as coisas, mas ela não sabe, a maioria das crianças não sabem, e as que sabem têm uma estrutura de alfabetização boa, letramento na qualidade boa, as que sabem são essas. Só que as que não têm, o Hulk é um cara verde que fica, quando fica bravo, vira um monstro, e é isso. Não é o doutor Bruce Banner que teve uma experiência anterior e foi exposto a raios gama. Nem existe raios gama para essas crianças. O que é gama? Não existe. E existe toda uma profundidade dentro da área do HQ e do RPG que, se as pessoas observam, ah, não, mas ela é só uma criança. Mas essa que é a questão. A história, o HQ, ele é feito também para a comunidade adulta, mas ele é feito para que uma criança possa ler. Um anime é a mesma coisa. Como é que a pessoa ela consome algo que ela não entende? Como é que isso é possível? Como é que é? Porque, por exemplo, o anime ele já passa na televisão brasileira dentro de uma certa cronologia. Então ele consegue ali ter um certo contato com a história. E, né, se ele não conseguir, ele acessa em outros lugares, porque o anime dentro da nossa cultura internacional é muito mais pirateado, logo é muito mais acessível em todos os lugares. Então ele consegue acessar. Mas veja, o universo da HQ dos super-heróis não é assim. E se a pessoa não conseguir acessar, né? É só você ver na internet. Onde você vai conseguir ver essas produções animadas de Marvel, DC e outros lugares? Nos streamings pagos, primordialmente.
e isso não chega para todo mundo. Então as pessoas elas não têm condição, mesmo com a imagem já formada no cognitivo, sabendo que o Thor é um deus do trovão e não sei o quê, a história, seja a mitológica, seja a televisiva, não entrou dentro daquele local. Não conseguiu permear o lugar de onde ela veio para o local geográfico que estamos falando. Então, isso aí foi muito interessante dentro de uma abordagem etnográfica, porque enquanto um dos grupos mostrou ser bem responsivo e conhecer as histórias que estavam se propondo, o outro, por mais que tivesse grande interesse, estava propondo histórias que eles não sabiam de fato o que era. Tanto que quando essa era uma escola que tinha uma biblioteca, só que as crianças não podiam levar a coisa da biblioteca para casa, não podia alugar, podia ver só na escola. E algumas coisas eles não podiam nem manusear. Aí eu levei dos primeiros mangás que eles viram, para eles pegarem o mangá. Né? Teve toda essa experiência para a gente entender como era a exposição dessas crianças a esses objetos culturais. Né? Porque, dentro do contexto que a gente estava falando, fábulas, conto de fada e etc., dentro da idade infantil aqui do Brasil, é muito difundido. Então, há uma boa, um bom trabalho dos pedagogos no Brasil na contação de história. Só que, ao frequentar outras histórias, por conta própria, acaba que não há esse nível de acesso, né? Não há esse nível do saber se relacionar com essa história. Né? Então, perceber isso é muito interessante quando a gente está falando justamente dessa questão das pessoas serem cerceadas, estarem em locais, né? Que são relegados para eles. Ó, você fica aqui fazendo seu evento nesse nível e nós ficamos aqui nesse outro nível. Né? Isso é tão impactante nessa separação até geográfica, quando a gente fala também do temporal, né? Que eu já vou levando aqui para a minha próxima questionamento, que é quanto ao tempo, né? O que diverge discutir o RPG pensando num público de hoje, 2022, em relação ao passado, anos 2010, 2000, 1990, 1980? Como cada geração se coloca dentro desse universo e como a gente pode fazer, né, para diminuir essa discrepância do tempo, porque assim, hoje a gente se preocupa com isso. Áreas da ciência, da educação e da filosofia também pensam nisso. Como é que as pessoas dos tempos diferentes se relacionam e se enxergam? Porque as nossas referências hoje, por exemplo, nós temos a referência de Dante Alighieri, que aí ela foi resgatada dentro do universo cinematográfico de hoje, e você tem uma animação do Inferno de Dante, você tem jogo do Inferno de Dante. Só que aí você pega uma criança, vamos dizer, pega uma criança de 16, beleza, que está ali no ensino médio. Vamos falar de Inferno de Dante. Muitas vezes, essa fala nessa idade foi a primeira vez. Né? Muitas vezes foi a primeira vez. E outras vezes não. Outras vezes o cara fala, eu já joguei. Eu já assisti. E aí se torna mais interessante, porque aí entra naquele diálogo da aproximação cultural. E você sabia que isso daí é oriundo desse livro, e esse livro remonta toda uma questão imagética dentro até das religiões de hoje em dia. Então, se a gente for falar disso nesse formato, a gente consegue sim, né, dentro do ambiente educacional, trazer essa pessoa para uma realidade cognitiva diferente. Né? Mas as pessoas por si só, dentro do esquema que a sociedade se impõe agora, né, ficam cerceados em seus próprios locais de fala, nos seus próprios nichos, nos seus próprios locais geográficos, e não acabam aproveitando dessa ferramenta que nós estamos aqui agora. Né? É uma ferramenta
que até o Asimov já falava das grandes possibilidades da gente poder o Raoni lá no local dele, eu aqui no meu local e vocês no local de vocês nos ouvindo, né? Em tempos, em locais diferentes, dentro de um ambiente virtual, falando sobre algo que está acontecendo hoje e refletindo. Aqui é o momento máximo de, né, de conexão da internet que pode promover, quebrando as barreiras geográficas, quebrando muitas vezes até barreiras do capital, né? Unindo mais de um país. Isso daí é muito fantástico, tá? Vou passar aqui para o professor Raoni, então, para ele falar aí, então, como ele pensa nessa questão do tempo, né? Como a gente pode fazer para justamente conseguir afetar gerações mais novas, né? Com essas informações que a gente acha tão pertinente, né? Com isso que a gente acha tão pertinente para a prática do RPG. Beleza, professor Arthur. Falar em tempo, né, que é a minha matéria primordial de trabalho, né? Certa vez, há um poucos dias atrás, me perguntava aos meus familiares, né? O que é o tempo na perspectiva de cada um, né? E aí, ao mesmo tempo, refletindo sobre esse lance do tempo, né? Sobre como ele impacta diferentemente na sociedade hoje e como ele impactava na sociedade dos anos 90, né? Que é aquela na qual a gente começa a sentir a aproximação do RPG no Brasil. Mas aí, professor Arthur, ouvindo o senhor falar, eu me lembrei de uma característica sobre liberdade, né? E aí, na perspectiva sociológica do Zygmunt Bauman, que é um trecho também até que eu acredito ter mencionado na Gen Con do ano passado, de 2021, que é sobre como a liberdade ela pode ser interpretada como a possibilidade de deslocamento, né? Para nós, né, para o senhor que aí está no Tocantins, foi uma possibilidade de liberdade ter se deslocado por N motivos até estar em Tocantins. Para mim, já estar em Fortaleza é uma possibilidade de deslocamento e querendo ir para algum lugar, isso também é uma coisa que me apraz. Agora, e quem não pode, né? Quem não pode fazê-lo geograficamente, fisicamente falando, e quem não pode fazê-lo nem que seja virtualmente? E acredito eu, Arthur, que hoje nós vivemos também nesse aspecto cultural muito envolto no mar de informações que a internet traz, né? E como já disse anteriormente, o mar de informações não se traduz em aspecto de relevância cultural para o próprio indivíduo. Não é por estar soterrado de informações de livros, de acesso constante à internet, que aquilo se transforma no capital cultural que nós tanto falamos aqui. E isso é muito evidente, inclusive, nas turmas de escola pública que eu leciono, quando a gente vê que, embora vários alunos tenham o material, que é o smartphone, conectado à internet, muitas vezes eles não sabem como lidar com aquela informação. A informação que é limítrofe para esses nossos alunos, no sentido de que eles não possuem o que nós chamaríamos aí daquela capacidade abstrativa que a leitura nos fornece. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas grandes águas de informações que envolvem aos nossos alunos, inclusive na faixa etária que eu mencionei para o senhor anteriormente, aqui para os nossos espectadores, mas os próprios pais dos alunos disseram isso categoricamente. E aí eu vou tomar a sua licença, espectador e professor Arthur, para lembrar duas coisas. Primeira, um dos maiores historiadores utilizados para se falar do jogo no mundo inteiro, que se chama Johann Huizinga, ele é categórico em sua afirmação quando ele diz: cultura é subordinada aos ideais de propriedade, segurança e poder. Então, em momento algum, como investigador historiográfico que sou, né, e como também um grande simpatizante pela sociologia, posso esquecer também Pierre Bourdieu, quando nos fala de que às vezes é necessário, né,
lembrarmos que existe uma possibilidade de falta de acesso a esse alunado, porque a própria escola evita que ele consiga alçar novas capacidades. E aí, Arthur, pelo avançar do tempo, vou rapidamente só relembrar aos nossos espectadores que aquela pesquisa que mencionei anteriormente, que ocorreu, a pesquisa PNAD contínua, né, do IBGE, ela ocorreu em 2021 e ela apontou, né, que houve entre as crianças do público-alvo, né, de 6 a 7 anos, um aumento de 66,3% da dificuldade para esse público da leitura. E aí, claro, né, obviamente que nós contabilizaríamos aí o aspecto da pandemia. Mas vamos mais longe. Para as crianças moradoras de áreas marginais ao eixo sudestino, esse número fica ainda mais alto. Então, para não ficar trazendo dados e aí aqui cansar a nossa audiência, eu sugeriria, e aí poderíamos até colocar como contato, se alguém o quiser, os dados dessa informação. Mas imaginem vocês, pelo menos 15% a mais de pessoas com falta de alfabetização em pleno 2021 de todas as parafernálias tecnológicas existentes. Então, repito, RPG como ferramenta, RPG como desbravar novos ares, no sentido de educar e letrar o nosso público jovem e periférico, porque naturalmente os alunos de escola privada já utilizam o jogo com outra conotação. E aí não dá tempo de discutir, Arthur, mas me amedronta muito o jogo, o lúdico e o brincar desvirtuado da sua função original, que é simplesmente o entretenimento. Hoje nós vemos o jogo sendo utilizado como capacitor competitivo. E isso deixa para trás aqueles que nós estamos falando desde o início. Aqueles que têm a dificuldade da capacidade de abstração, do letramento e da liberdade de ir e vir nos seus pensamentos. Ok? Arthur, então, gostaria já de aproveitar esses minutos finais, né, para agradecer mais uma vez o nosso encontro, dizer que nossa fala ela já pode ser encontrada em outras plataformas também. É, já falamos diversas vezes, e aí alguém pode estranhar o formato, né? Mas o nosso formato é esse, é uma discussão aberta, um diálogo transparente, convidativo, sempre querendo interagir com outros colegas. E assim não posso me furtar em dizer, né? Quero mandar aqui um abraço, professor Arthur, para os nossos colegas da Ludus Magistério, que é um grupo que tem feito um grande rebuliço na expressão aqui nordestina, na figura do Arthur, do Arnaldo Carvalho, na figura do Fábio Medeiros, do André Guerra, do próprio Luciano Bastos também. E, claro, os nossos colegas de guerra de sempre, né? Rafael Carneiro Vasques, né? O Matheus Rocha, o Thomas Massal, o Wagner Schmidt, né? E aí a galera mais antiga, né? A nossa querida Sônia Rodrigues, que escreve como ninguém aí para as emissoras de TV, né? E a Andréa Pavão. E, claro, até mesmo o Alfeu Marcato, lá dos anos 90. Então, assim, deixar meu abraço, né? Convidá-los de novo a participar comigo e com o professor Arthur de novos encontros, de novos debates. E, por favor, não deixe de procurar os nossos dados na internet. Eu, na internet, né? No Facebook e no Instagram, Raoni Maciel. Instagram, Raoni, _Maciel e no Facebook, Raoni Maciel também. E aí, agradecer mais uma vez pelo espaço, esse grande momento brasileiro dentro da Gencom. E, Arthur, não posso me esquecer, ano passado, em 2021, o público brasileiro que expôs falas dentro da Gencom foi o que mais se preocupou com o uso da educação e do RPG em nível mundial. Então, isso para nós é um grande reconhecimento. Então, acredito que esse ano poderemos bater novos recordes. Arthur, já me despeço agradecendo pelo nosso encontro e deixo aí a fala com o senhor nesses momentos finais. Abraço a todos. É isso aí, gente. A gente se despede aí. Queria agradecer aí o espaço. Quem quiser me achar na internet aí, no Instagram principalmente, @bartenderbarbosa, que além de, né, ser professor, estou aí na área de bares e restaurantes, também trazendo, quem sabe no futuro, trazendo, como eu sempre falo para o Raoni, uma metodologia legal para estar trabalhando com esse pessoal de bares e restaurantes, também com aulas narrativas, né? No mais, espero nos encontrar mais vezes.
e até a próxima.